Prazer te conhecer, cara. Prazer. E aí, Bom, como é que tá? Beleza? meu nome é Tamir Felipe, eu sou professor, streamer e músico. Vamos lá. A CLT ela tem 922 artigos. Esses artigos, essas leis, regulam a relação de emprego no Brasil. Qual especificamente você quer acabar e por quê? Vamos lá. Na verdade, eu acho que a CLT ela tem um espírito errado. O espírito da CLT ela veio no início do século XX, você sabe, de uma forma que hoje é completamente arcaica. Nós não trabalhamos mais numa sociedade, infelizmente, né, industrializada. E hoje as relações de trabalho elas são muito engessadas para a realidade que a gente tem hoje. Então, eu diria para você o seguinte: a gente tem que rasgar a CLT e entender como que hoje no século XXI as relações de trabalho são feitas. Eu diria que eu poderia começar com uma provocação para você, que eu já vi você falando, por exemplo, de FGTS, né? Você diz muito que o FGTS ele é importante porque nenhum país se desenvolve sem poupança. Concordo com você, apesar de achar que o FGTS é a pior poupança que pode existir. Primeiro que ela é compulsória, sai do bolso do trabalhador, né? Não sai do empregado. E segundo que ela é muito engessada, ela é simplesmente para habitação. Então, a minha provocação é o seguinte: como é que você pode dizer que um imposto para o funcionário, um imposto, porque isso é imposto, não é um direito, um imposto para o funcionário ajuda ele a crescer uma vez que o rendimento perde para todas as outras opções que ele pode ter no mercado? Então, um dos problemas da CLT que você enxerga é o FGTS. Um deles. O problema é que o FGTS não está na CLT. Não, mas não importa, Não Tamir. importa. Você falou que quer Claro que rasgar a importa. CLT. Sim, E aí cara. você me trouxe um problema do Não, FGTS. O Tamir. FGTS está fora da CLT. O FGTS é uma lei. Tamir. A CLT, quando a gente fala de CLT, eu tô falando de todos os direitos trabalhistas. Ah, Não então a importa. afirmação sua tá, você não quer rasgar a É CLT, óbvio. você tem um problema com uma lei específica que é do Não, FGTS que não, não, está não, não, fora da não, não, não. CLT. Não é com uma lei específica. São várias leis específicas. A regulação do Mas trabalho você hoje. citou uma lei específica que não está Sim, na esse foi CLT. um E a sua exemplo. afirmação Esse foi foi um que você exemplo. quer rasgar a CLT. Tudo bem. Então, se minha frase foi imprecisa, ponto pra Não, a você. pergunta muito específica, assim, você encontra um problema na consolidação das leis do trabalho, ou Sim, seja, um conjunto de leis, sim, especificamente 922. sim. Aí eu perguntei assim, ó, me cita uma lei ou algum problema, alguma coisa que você quer Cabe- fazer na relação de emprego que a lei CLT, esse conjunto de leis, não Sim. permite. Aí você me citou uma que está fora. Vamos lá. Fora dessas 922. Tudo Então bem. seu problema é outro. Tem que... Meu problema é outro. Tudo bem, ponto pra você. outro. O FGTS estava fora da CLT. Mas de qualquer forma, eu posso dizer o seguinte pra você: como é que eu posso ter um trabalho hoje flexível se eu não consigo ter uma relação de flexibilidade, por Que tipo exemplo, de de horários? flexibilidade? Por exemplo, vamos supor que você tem um bar. E nesse bar eu quero contratar 3 vezes por semana, mas só essas 3 vezes. Por que necessariamente eu tenho que te pagar o FGTS? Por que necessariamente eu tenho que pagar todos os impostos que vêm com isso, dobrando o custo? Aliás, às vezes até triplicando se você colocar o custo. Informação aqui, né? Além do salário, o empregador paga contribuições com o FGTS, INSS patronal, né? 13º salário, férias, mais 1/3 e outros encargos, né? Em média, o custo total pode representar entre 70% e 100% a mais do valor do salário base, dependendo do setor e dos acordos coletivos. Tá? Então, a CLT aí tem várias questões aí, né? O patrão paga muito para ter um funcionário, né? Então, senhor mamãe, falei aí que acabar com esses problemas para poder facilitar a vida do patrão, para o patrão poder empregar melhor, de repente remunerar melhor o funcionário, né? Será? Será que se acabar a CLT, será que a nossa vida vai ser bem melhor? Vamos ter uma vida mais bacana? Não vai ter tanto encargo, tantos problemas assim? Será? Será que a mamãe falei tá certo? Não sei, né? Eu tenho as minhas dúvidas. E você? Dos processos trabalhistas? Informação falsa. 76% do seu gasto como patrão vai diretamente para o funcionário. Não. Sim. Não. Mas de qualquer forma, Tamir, vamos lá. Você concorda comigo que você tributar a folha, ainda mais tirando a opção do funcionário escolher o que ele vai fazer com o dinheiro que vai diretamente para ele, é uma coisa ruim? 76%, como eu disse, é um Vamos voltar, dado. vamos voltar. 76% do que você disse eu posso trazer. 76% do que é pago do patrão vai direto para o funcionário. As outras coisas que não vão, ela vai para ou o imposto Sim. ou para algum fundo especificamente que também vai para o funcionário, como por exemplo o FGTS. Nem sempre. Por exemplo, Tamir, você é a favor de o funcionário pagar imposto para a entidade patronal? O Depende. funcionário Hoje, hoje paga. não. O funcionário pagar para
Sim, o Não, funcionário a gente hoje... pode discutir especificamente. É por isso que eu perguntei para você, qual Então, é que especificamente... são vários. Eu trouxe Não, o então, FGTS. assim, o FGTS não está dentro do CLT. A gente você bem. mesmo já concordou. Mas Aí tudo agora bem, você está falando sobre a regulação de trabalho. Artigo 442, trabalho intermitente. É possível fazer. Você pode contratar as pessoas. Vamos ver aqui, ó, artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho trata das formas de contratação no vínculo empregatício. Mesmo que o funcionário trabalhe apenas 3 dias por semana, ele continua tendo direito a FGTS, INSS, férias, tal. A reforma trabalhista de 2017 criou o contrato intermitente, que permite que jornadas reduzidas ou variáveis, mas também todos os direitos trabalhistas de forma proporcional. Tá? Ter uma relação de emprego com a pessoa e ter Também, jornadas intermitentes. Por exemplo, você citou o exemplo do bar. Contratar 3 vezes na semana. Quando tem Mas uma... você não pode. Pode. Você não pode. Artigo Por exemplo, 443. Novamente é uma vamos lá. informação falsa. Também, Artigo vamos lá. 443. Quando você olha o resto do mundo, o mundo inteiro regula suas relações de trabalho. O mundo inteiro... A CLT no Brasil regula a relação de emprego, não é relação de trabalho. Emprego é uma das relações de trabalho. Tudo bem. A prestação de serviço, por exemplo, hoje. Assistência, outra coisa. Palavra também. A CLT hoje, ela regula as relações de emprego. Isso. Como é que hoje eu, por exemplo, posso contratar uma pessoa que seja, por exemplo, um técnico de TI, sem que ele caia na CLT e sem cair na pejotização? Não tem como, cara. O cara, às vezes, ele precisa fazer uma manutenção, por exemplo, domingo de manhã. É que você está misturando as coisas. Calma aí, é que você fez a afirmação que você quer acabar com a CLT. Sim. A CLT, ela regula a relação de emprego. O PJ, ele é um prestador de serviço, é uma pessoa jurídica prestando serviço para uma outra jurídica. Essa é uma outra relação de trabalho. Por que existe isso? Porque é uma outra relação de trabalho. Por que existe essa outra se a CLT não abarca ele? Porque uma sociedade... Não, a sociedade existe... Toda sociedade existe diversos tipos de relação de trabalho. Sim. Diversos tipos. Por exemplo, uma relação de trabalho pode ser uma relação societária. Também é uma relação de trabalho. Uma relação cooperativa. Também é uma relação de trabalho. Tamir, vamos lá. Eu já vi você falando em vários vídeos seus que as pessoas estão se pejotizando. Isso é uma coisa negativa. Isso é mesmo. No mundo inteiro, o mundo não vai para a pejotização. O mundo inteiro prefere relações de trabalho que sejam relações de emprego. O fato é o seguinte, por que aqui no Brasil você tem uma extrema pejotização? Porque as pessoas querem fugir da CLT. Não tem extrema. 35% das pessoas estão embaixo de relação de emprego, pelo amor de Deus, e 7% em relação de pejotização. Nós estamos numa crescente de pejotização. Informação aqui, ó. Segundo a FGV, entre 2015 e 2018, cerca de 0,6% a 0,8% dos seletistas migraram para o regime de conta própria com o CNPJ. Já dados da FIPE e IBGE mostram que aproximadamente 26% dos trabalhadores autônomos atuam com o CNPJ, o que indica avanço da prática em alguns setores, tá? Eu sou um desses, tá? Eu sou PJ, tá? Sou motoboy. Sinceramente, eu não sinto falta de voltar para a CLT, até porque, assim, CLT só é bom se você tem um emprego legal, tá? Se você ganha pelo menos aí uns 3 mil reais para cima, se você trabalha de segunda a sexta, tá? Aí é bacana, entendeu? Agora, 6 por 1, mercado, trabalho em mercado, cara, ninguém merece, cara, ser CLT, cara. Não dá, cara. Ganhar um salário mínimo é muito complicado, tá? Então, assim, eu não acho que é um problema a CLT, na minha opinião, tá? O que a questão é que, porra, as condições de trabalho estão muito horríveis, cara. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, não consegue se manter sozinha, praticamente, entendeu? Não consegue, por exemplo, pagar um aluguel direito, tá ligado? Se for para arrumar uma casa de aluguel, pô, vai ficar num lugar bem insalubre, né? Com um quartinho, um banheiro, 600 pau no mínimo, né? E depois tem o restante, né? Para poder pagar, né? Luz, água, roupa, né? Só para uma pessoa só, um salário mínimo é complicado, viu? Mas vamos lá, vamos ver como é que vai se desenrolar esse debate aqui. Eu concordo, mas a gente pode discutir sobre isso. É que assim, vamos lá. E outra coisa, a maior parte das pessoas hoje está na informalidade. Por que as pessoas estão na informalidade? Justamente por isso. Vamos lá, então. Você tem algumas características de emprego. Você tem a relação de PJ, que é uma relação de prestação de serviço. Você considera essa relação boa? Legalizado, depende do contexto. Legalizado, a gente pode discutir sobre isso. Legalizado. Você tem uma relação de emprego formal,
que é regido pela CLT. Você tem uma outra relação que é os empregos não formalizados, que são os informais. Um cara autônomo, coisa do tipo, que não está formalizado, mas trabalha por conta. E você tem os trabalhadores que têm relação de emprego, mas não estão formalizados, não estão na CLT, que é como você quer, correto? Não, calma. Justamente o contrário. Eu quero que as pessoas sejam mais formais. Eu quero que as pessoas estejam dentro do trabalho formal. O problema é que hoje a formalidade dita que ela tá, ela expulsa as pessoas. Isso é um fato. Isso não sou eu. Antes de fazer o juízo de valor sobre se isso é bom ou ruim, existe um dado aqui. O dado é, hoje as pessoas estão indo para a informalidade. E essa está numa crescente. Esse dado está numa crescente. Isso é um fato. Vamos fazer um juízo de valor a partir desse fato. Vamos qualificar o Se debate. a formalidade é boa, por que as pessoas estão fugindo dela? Então, tenho duas características nesse ponto. Um estudo da FGV, publicado há pouco tempo pelo professor Nelson Marconi, ele fez essa segregação e viu sobre a questão do salário. Aí eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. Você acha no Brasil que a mão de obra, via de regra, ela é qualificada ou ela não é tão qualificada? Ela é desqualificada, com Ela certeza. é desqualificada, Sim. concordamos nesse ponto, Sim. correto? O que esse estudo constatou? Quando você tem uma relação de PJ, geralmente você tem um alto nível de qualificação. Sim. E nesse alto nível de qualificação, acaba acontecendo um processo de demanda. Ou seja, as empresas precisam desses profissionais qualificados, Sim. porém tem uma quantidade menor de profissionais Não é qualificados. só isso, Tamir. Não, isso é um estudo dizendo, não, não estou eu falando. não é só isso. Quando você vai contratar um profissional qualificado, o peso da CLT ou o peso das relações de emprego, use o termo que você quiser, são tão pesados que você expulsa essa pessoa de lá. Exatamente, mas é o que eu estou querendo explicar para você. O estudo mostra justamente o contrário. O que ele mostra? Que as pessoas estão indo para a CLT? Não, vou explicar para você. O pessoal que vai para a pejotização tem uma característica específica, que é o quê? Mais qualificação. Alta qualificação, então tem Sim. muita pessoa procurando esse tipo de trabalho e poucas pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Por isso que, mesmo sem a regulação, as pessoas, esses profissionais qualificados, eles conseguem, através dessa força de demanda, negociar os preços em situações melhores que não desencadeia em vulnerabilidade. Entendi. Tamir, vamos lá. O que você tá me vamos dizendo concluir o estudo. Vamos concluir o estudo. O segundo grupo mais bem remunerado são as pessoas que têm uma relação de emprego debaixo da CLT. Depois vem o quê? Justamente o que você está pedindo, que é o quê? As pessoas que não estão sobre regulação de CLT, mas estão com uma relação de emprego. Esse grupo recebe menos. Mas também você não está entendendo. Eu não quero empurrar as pessoas para a informalidade. O meu argumento é o contrário. A informalidade Pausa. hoje é uma... Você foi votado. Ai, caramba. Puta. O assunto estava ficando interessante, né? Mas eu acho que cada participante deve ter um tempo, né, mínimo, né? Acredito eu. Então, paciência, né? Vamos lá, vamos continuar. Eu achei que você tava bem pra caramba, velho. Eu achei que você tava muito bem, cara. Pô. Tamir, eu achei que você tava muito bem, cara, na boa. Antes de continuar o vídeo, eu preciso te dar um recado. Quer aprender a utilizar o YouTube de forma profissional e lucrativa? Você precisa conhecer o curso profissionalizante YouTuber de sucesso. Através desse curso você vai aprender as principais ferramentas e principais estratégias para poder ter um canal bem sucedido aqui no YouTube. Então, o curso ele tem 7 módulos, tá? E nesses 7 módulos você vai aprender, por exemplo, a planejar o seu canal no YouTube, ter as configurações, a fazer edições dos seus vídeos. Também vai aprender a como criar bons títulos também e a como escalar o seu vídeo. Ou seja, você vai aprender toda a dinâmica e como funciona a plataforma para que você possa ter sucesso, tá? Então aproveite, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder acessar e você pode até mesmo começar gratuitamente, beleza? Tá? Então não perca seu tempo, clica aqui no link que está na descrição do vídeo e aprenda a como monetizar um canal no YouTube, valeu? Então é isso aí e vamos voltar pro vídeo. Eita, cara, calma. Nossa, cara! Meu, esse negócio aí do povo ficar brigando pela cadeira é um negócio tão... tão paia. É muito merda isso. Calma, gente. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou escritor, sou poeta e eu discordo. Eu quero tratar um pouco sobre o FGTS com você. Você fala que o FGTS é um imposto, certo? Sim. A noção de que o FGTS é um imposto, ela é um engano. Por quê? Porque o FGTS, na verdade, ele é um fundo de garantia para o patrão, que foi criado pela ditadura militar em 66, certo? Onde o patrão passou a ter um custo maior sobre a folha de pagamento, porque são 8% que o patrão deposita. Aumentou o custo do patrão. A noção de que o FGTS tira dinheiro do empregado ela é falsa. Até porque, durante
a implementação do FGTS, o salário mínimo ele subiu, não foi alterado e o empregado ele não passou a receber o salário mínimo. Quer dizer, ele passou a receber o salário, ele continuou recebendo o salário do jeito que estava acordado, e o FGTS não onerou essa pessoa. Então o FGTS ele é esse custo do patrão que foi colocado. Sim. E o FGTS, além de servir como um auxílio para caso esse patrão, esse funcionário seja desligado, você também tem o fato de que o FGTS ele é um fundo de crédito. E é por isso que é errado você chamar de imposto. Porque, sendo um fundo de crédito, ele serve para fazer financiamento, principalmente de moradia, o Minha Casa Minha Vida. 80% Sim. das casas do Minha Casa Minha Vida foram financiadas pelo FGTS. E como é que funciona? Se toma o crédito desse dinheiro do FGTS. Dados da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades indicam que, historicamente, cerca de 80% das unidades habitacionais do programa foram financiadas com recursos do FGTS, especialmente nas faixas de renda mais baixas, né? Até R$ 2.640. Fora que o FGTS, se eu não me engano, ele surgiu para poder, na verdade, facilitar a vida do patrão, porque antigamente era até mais custoso ainda para o patrão mandar um funcionário embora. Tinham muito mais multas antigamente, antes da implementação do fundo de garantia. Antigamente tinha lá umas multas assim bem pesadas assim para poder mandar, né, o funcionário embora. Então assim era mais problemático ainda. E o fundo de garantia ele veio para facilitar a vida do patrão na época, né? Mas é aquela coisa, né? Conforme o tempo vai passando, aquilo que foi criado para poder facilitar, né? Com o tempo o patrão fica mal acostumado, né? Aí ele fala, porra, 18% aqui eu já tô de saco cheio de pagar, né? Não tem como não pagar mais isso aqui, não, né? Antigamente era bem mais. Era bem mais custoso antigamente, né? Tinha que se a pessoa passasse de 10 anos, se eu não me engano, nossa, era bem mais caro. Era uma multa absurda que o patrão tinha que pagar, né? E o FGTS, de certa forma, ele facilitou um pouco mais, né? Claro, tem que pagar lá os 40%, né? Mas, levando em consideração o quanto que era antes, ficou muito mais vantajoso para os patrões na época, tá? É que, né, o tempo vai passando, o povo olha assim e fala, porra, não queria pagar isso aqui, né? Aí o patrão reclama, né, com o tempo, né? Fica mal acostumado, né? Aí quer desonerar ainda mais, né, as despesas, né? E esse crédito ele é devolvido a juros, Sim. porque ele é sempre uma garantia Sim. do patrão. Logo, Sim. o FGTS ele não tem como ser um imposto, visto que a finalidade do imposto é a arrecadação do Estado para que ele cumpra com as suas obrigações financeiras, certo? Sim. E isso não retorna diretamente de novo, porque o Estado ele não devolve o dinheiro do imposto, a não ser por meio de investimento, Sim. etc, etc. Você sabe que isso, a partir de 2016, que eles começaram a devolver, inclusive, o lucro do FGTS, por conta, inclusive, de uma ação minha. O Temer mesmo assumiu, olha, de repente começou a ter um monte de busca por causa disso, porque eu saía na rua perguntando para as pessoas simplesmente o quanto rendia o FGTS. Aí eu pergunto para você, como é que você pode não chamar de imposto? Eu nem vou discutir, é uma questão que é até básica, do seguinte, se o patrão vai te pagar 10 e a partir do momento que ele te paga 10, ele tem que te pagar 11, ele vai fazer a conta que você custa 11, eu nem vou discutir isso, que isso é até muito básico. Mas como é que você pode não chamar de imposto uma coisa que se eu te dou, eu te devolvo menos do que a inflação? Como que isso pode ser algo positivo se eu estou tirando o dinheiro de você? Isso é um imposto. Se eu vou fazer habitação, se eu vou fazer hospital, isso é outra questão. A questão é, eu estou tirando o dinheiro de você compulsoriamente e não te devolvo o quanto ele rendeu, o quanto a inflação te devolveria no período. Isso é necessariamente um gasto para você, ou não? Não é um gasto porque o FGTS, quando ele é criado, ele onera o patrão. Pensa assim, o funcionário. Básico. Não, eu estou te colocando que quando o funcionário passou a receber o FGTS, antes ele não tinha direito nenhum. Antes era a noção de período de trabalho decenal, ou seja, você só adquiria a estabilidade dentro do seu emprego a partir de 10 anos. É que certo? O FGTS, vamos lá, ele foi criado num outro contexto, que não foi para proteger o trabalhador, foi para se fazer poupança para que o Brasil crescesse, um outro contexto, que eu concordo que a gente tem que ter poupança, não dessa maneira. Mas o fato é o seguinte, a partir do momento que eu arranco o dinheiro do seu bolso compulsoriamente, é compulsório. Não importa se quem está pagando
sua guia é o patrão. Tá saindo do teu custo, cara. É você que custa isso pra empresa. Mas um custo compulsório, ele não é um imposto, Arthur. Justamente Claro que é. Não, Claro que é. não, Claro que não, é. claro que não é. Se você não tem a opção de pagá-lo, ele passa a ser imposto, ele é compulsório. Então, se você não gosta do nome imposto, vamos tirar o nome. Nomenclatura, eu acho que, né? Enfim, né? Ah, é imposto, não é imposto. Cara, é um dinheiro que tá saindo do bolso do chefe e o chefe quer acabar com essa despesa. Agora, se é imposto, se não é imposto, é uma coisa que o cara tem que pagar, certo? O cara não tem que pagar, o patrão não tem que pagar isso. Então, assim, eu acho que é meio indiferente essas nomenclaturas, entendeu? Eu acho que é só mesmo para poder dificultar um pouco o debate, né? Porque se é imposto ou se não é, o patrão não quer pagar, entendeu? O patrão não quer pagar isso, não. Mas, enfim, né? Imposto. Que nem o Tamir, ele não gostou da relação de trabalho, falou de relação de empresa. Tudo bem, vamos tirar isso. Vamos colocar uma relação de custo, ou o que seja. Eu te dou um dinheiro que eu te devolvo menos que a inflação. Como que isso não é um custo para você? Eu te tirei R$100. Você não comprou uma coisa de R$100 hoje. Daqui a um ano, essa coisa que você ia comprar de R$100 custa 110. Eu te devolvo 103. Como que isso não é um custo para você, cara? Porque o patrão, o funcionário, ele não tinha esse direito. O FGTS, ele já entra como um direito a mais, porque ele é feito para... É uma estabilidade pro funcionário depois, caso ele saia do emprego. Se ele for demitido... Mas ele vai devolver menos que se estivesse no bolso dele.